Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 10, que é o tema do nosso ciclo de oração. E o tema que diz, a armadura de Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Somente até aqui. Agora volte um pouco a sua Bíblia e vá para o livro de Salmos. Salmos de número 46, a começar do verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, ou na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus estar no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos, ele está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. O nosso Deus, ele é tudo quanto nós precisamos. O Senhor Deus Jeová, ele tem a forma, a maneira de trabalhar para o bem daqueles que aprendem a esperar no Senhor. E o título dessa leitura é A Fé Perfeita em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, nós aprendemos a descansar. Quando nós descansamos, o Senhor, ele trabalha ao nosso favor. E eu acho muito interessante, porque alguns pensam que descansar é ficar dentro de casa, é se isolar, é tomar muito suco e não se preocupar mais com nada. Não. Descansar é quando nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É quando nós estamos aqui no ciclo de oração, adorando, louvando, bendizendo o nome santo do Senhor, e sabendo que enquanto nós estamos aqui, o Senhor, ele está pelejando a nossa guerra. O Senhor está pelejando por nós. Ele está lutando ao nosso favor. E nós entendemos perfeitamente que enquanto nós estivermos orando, jejuando, nós estamos descansando nele. Por quê? Porque a nossa adoração chega até ele. E quando a nossa adoração chega até o Senhor ele recebe e ele manda a resposta ao nosso encontro e ao nosso favor. E o Salmo de número 46, irmãos, é uma expressão bem clara, bem explícita da fé em Deus. Quando nós estamos com a nossa fé voltada para o Senhor,
Ele vela pela sua palavra para cumprir. Porque, irmãos, quando nós estamos orando, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós estamos orando, nós estamos crendo, nós estamos entendendo que Ele está ouvindo a nossa súplica, a nossa dor, o gemido da nossa alma. Ele entende e Ele manda a resposta para a nossa vida. E o salmista, ele escreveu este salmo de número 46, em um tempo de guerra. Em um tempo a qual o povo de Deus ele estava sendo perseguido. Ele estava passando por um período de perseguição. De Jerusalém está sitiada, de Jerusalém está rodeada. Em um momento em que aos seus olhos não tinha saída. Mas eu já quero profetizar para a tua vida e te dizer que naquilo que você não está vendo saída, Deus já está proporcionando uma porta de escape para a sua vida e para a sua história. Mesmo sem você entender, mesmo sem você estar vendo, Deus já está trabalhando. Como ter paz? Como ter paz, irmã Gena? Em um momento ou em um período de guerra. Como descansar se tudo está vindo sobre a nossa vida, tentando nos distanciar, tentando roubar a nossa visão e nos afastar do melhor de Deus? E o salmista, irmãos, ele escreve perfeitamente esta palavra em um momento a qual Jerusalém, o rei Ezequias, estava passando por um momento de perseguição, aonde Jerusalém estava sendo sitiada e ameaçada pelo rei da Síria. Ora, nunca deixou de existir inimigos do povo de Deus. Porém, nós sabemos que em meio à perseguição, em meio à guerra, em meio a tantas coisas que nos acontecem, sabemos que o nosso Deus, Ele peleja por nós, Ele luta as nossas guerras e Ele já garantiu a nossa vitória. Ele já garantiu a sua vitória. E a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. A igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. E essa história ela está escrita no livro de 2 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19. Quando o rei Senaqueribe, irmã Sandra, ele começou a ameaçar. E é interessante porque esse salmo, ele foi escrito, ele foi composto quando eles estavam vivendo essa ameaça. Eles estavam passando por este momento muito difícil. Entenda uma coisa, que quando uma situação está muito difícil para você, Deus ele vai te dar inspiração. Deus ele vai te dar louvor. Deus ele vai te dar palavra. Ele vai te encher de graça, de unção, de capacidade. Você vai pregar como nunca você pregou. Em tempos de guerra, é tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. Em tempo de guerra, é momento de nós estarmos com a nossa espada afiada, preparada, amolada. Vamos dizer assim? Amolada para quê, irmã Jeane? Para nós destruirmos em nome do Senhor Jesus todo inimigo que viesse levantar sobre a nossa vida ou diante da nossa presença. E é através do nome do Senhor que nós vencemos todo e qualquer obstáculo que aparecer na nossa vida. E foi exatamente nesse contexto, neste momento, que esse salmo ele foi escrito. Quando Jerusalém estava sendo ameaçada. Quando o rei Senaqueribe, ele sitiou Judá no período do rei Ezequias. O rei Ezequias foi aquele rei a qual ele tomou posse depois que o seu pai morreu, o rei Acais. Ele assumiu aquele trono e ele tinha aproximadamente, a Bíblia diz que ele tinha 25 anos.
E ele já estava aproximadamente com 10 anos que estava assentado naquele trono. E quando o rei Ezequias ele assumiu aquele trono, sabe o que foi que ele fez? Ele decidiu reformar. Ele decidiu colocar em ordem a casa do Senhor. Ele decidiu trazer a adoração de volta para a casa do Senhor. Até o livro da lei já estava perdido, porém o livro da lei foi encontrado. E ali nós vemos que Ezequias, ele colocou em ordem, ele destruiu os postes, ele destruiu os altares e ele voltou, trouxe de volta a alegria. Ele trouxe de volta a adoração dentro do templo do Senhor. E nós vemos que no decorrer da história, ele também foi acometido por uma grande enfermidade. E a Bíblia diz que essa enfermidade era para a morte. Quando Isaías ele chega até diante dele, porque Deus mandou, e ele diz, olha, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Ezequias vira o rosto para a parede, ora, e Deus faz o quê? Acrescenta mais 15 anos de vida sobre a vida dele. E nós vemos, irmãos, que a misericórdia do Senhor é tão linda, é tão grande, que Deus ainda dá um sinal quando ele retrocede o relógio de Acais. Deus ainda lhe dá um sinal. Qual é o sinal que você chegou pedindo ao Senhor nesta tarde? Quem sabe você chegou aqui, ou está aí na sua casa, ou nessa repartição de trabalho, está adorando a Deus conosco, e quem sabe você diz, irmã, eu ainda não consegui ver o sinal que eu estou esperando da parte do Senhor nessa tarde. Sinta a unção de Deus sobre a tua vida. A presença de Deus, irmãos, nos faz bem. Oh, aleluia. A presença de Deus nos faz ficar de pé. A presença de Deus nos dá saúde. A presença de Deus restaura a nossa vida. E a misericórdia do Senhor é tremenda, é linda, é maravilhosa. E nós, quando estamos fazendo a vontade do Senhor, colocando tudo em ordem, fazendo o que Deus tem manda, nós pensamos que nada mais de ruim vai acontecer na nossa vida. Mas de repente, o rei Senaqueribe, ele decide invadir a cidade de Jerusalém. E a Bíblia nos diz que ele já tinha, o rei da Síria já tinha sitiado Samaria, já tinha sitiado o reino do norte e já tinha também sitiado Israel. E já havia tributos possivelmente cobrados por eles. E possivelmente eles também seriam levados cativos. E quando alguém está na liderança ou na frente de algo, e já destruiu algumas coisas, e já destruiu algumas histórias, e passou por cima de alguém, aí olha para você, para a sua história, pensa que você vai ser mais um. Mas é diferente com aquele que tem negócio com o dono dos céus. Quem tem negócio com o dono dos céus, não sai conversando por aí não, ele conversa com o dono dos céus. Ele conversa com aquele que pode, com aquele que tem, com aquele que sabe. Aquele que tem o controle, o domínio de todas as coisas. Entenda uma coisa, o Senhor ele tem um controle sobre a sua vida. O Senhor ele tem um controle sobre a sua história. Eita, Espírito Santo, já te invadido essas 3 cidades. Oh, irmãos, a Síria era a maior potência da época. Não se preocupe se alguém está dizendo que é a maior potência da época. Entenda uma coisa, o Deus que nós servimos, as suas mãos estão estendidas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso país, sobre o mundo, e só quem tem um poder no mundo é Ele. Oh, o Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Mas de repente chega uma carta, chega um recado. Porque o inimigo ele é especialista, irmão, em mandar recados para tentar te abater, para tentar te frustrar, para tirar você da posição, para tirar você do lugar. Mas não se preocupa não. Deus manda a mensagem. Deus manda a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Ele sabe como é que está agindo. Ele sabe como é que vai fazer. E naquela carta, naquele recado, tinha uma afronta. Em quem é que você está se confiando, Ezequias? Nós já destruímos outras cidades. E elas também diziam que tinham deuses sobre ela. E onde é que está o Deus dele? Em quem é que você está confiando, rei Ezequias? Oh, aleluia. Tu pensas que o teu Deus vai te poupar, vai te dar livramento? Oh, Espírito Santo. E aquela carta veio como afronta. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o rei Ezequias já tinha tirado tesouros da casa do Senhor, já tinha enviado de presente. E ele não se deu por satisfeito. Ele queria destruição. Não se preocupe se alguém quer a sua destruição. Se lembre tão somente de uma coisa: que o Deus que você serve é maior do que toda investida do inimigo. O Deus a qual nós servimos, Ele é maior. Ele é maior. E Ele tem tudo quanto você precisa. Ele tem tudo quanto nós precisamos. E naquele momento, irmãos, Ezequias orou. Eles choraram, amostraram ao Senhor e disseram: Senhor, olha só o que eles estão falando diante de Ti, Senhor. Oh, aleluia. Se preocupe não. Eles não estão lhe desafiando, não. Eles estão desafiando é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. E o Deus dos exércitos, na hora certa, no momento certo, Ele age ao nosso favor. Ele age ao teu favor e Ele manda resposta para as nossas vidas. Oh, irmãos, naquele momento, Ezequias, ele orou, ele chorou, rasgou as suas vestes, colocou o povo para orar. E aquele rei, irmãos, ele debochava. Minhas companheiras, aquele rei debochou deles. Mandou até recado para ele. E disse assim: olha, nós te damos, eu te dou 2.000 cavalos de guerra. Se você tiver 2.000 homens para montar sobre eles. Tem gente que debocha. Tem gente que passa por cima de você. Tem gente que quer te humilhar. E o Senhor diz: eu estou somente observando. Eu tenho um encontro marcado. Ele tem encontro marcado, irmãos. Você só precisa descansar. Você só precisa orar. Você só precisa vir para o ciclo de oração com propósito, dizendo: Deus, eu não tenho, eu não posso, eu não faço, mas Tu és grande, Tu tem calmaria para o meu coração, Tu tem bonança para a minha vida, Tu tem porta aberta, Tu tem presente, Tu tem futuro, e o meu passado, Senhor, Tu já lançaste lá no mar do esquecimento. Mas o meu futuro está nas mãos do Deus. Oh, Espírito Santo. Irmãos, era um exército muito poderoso. Era o exército mais poderoso que existia na época. E a cidade estava como, Rangene? Estava rodeada. Estava sitiada. Tinha um exército lá fora. Eles estavam dentro de Jerusalém. Mas o exército do inimigo estava lá fora. Você só precisa entender uma coisa. Nós só precisamos entender uma coisa. Que o inimigo não pode estar dentro de nós. Ele tem que estar fora. Ele tem que estar fora. A nossa casa, coração, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O povo de Deus estava dentro da cidade.
E o exército inimigo estava fora. E eles estavam mandando recado. Eles estavam criticando, zombando. Vocês querem 2.000 cavalos? Vocês não têm 2.000 homens para montar. Se vocês tivessem, até eu dava. Eita Jesus. Ah, mas de repente, chega o profeta e diz: nessa peleja, não tereis que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai de pé e vede o grande livramento que o Senhor dá hoje ao seu povo. Você só precisa parar, confiar e esperar no agir de Deus. Mas eles ouviram a palavra. E como ter paz? Se o inimigo está batendo do lado de fora e dizendo: nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Eita, o Senhor diz: descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Sabe por quê? Porque eu tenho anjos que trabalham ao teu favor. Não é de hoje, não é de agora que o Senhor envia anjos que trabalham ao nosso favor, ao nosso respeito. E quando Deus quer fazer, Ele não precisa mandar nenhuma legião de anjo. Ele manda um só, Cedilma. Ele manda um só. Um anjo só. Eita, Espírito Santo. Eu não sei quantos homens tinha naquele exército. Eu só sei que amanheceu 185.000 mortos. E foi um anjo só que destruiu. Aí o Senhor fala conosco nesta tarde, claramente diz assim: nessa peleja você não tem que pelejar. Parai, ficai de pé, porque eu tenho anjos que trabalham ao teu favor. Eu envio anjos que trabalham ao teu respeito. O que é que está impossível aos teus olhos? O que é que está difícil aos teus olhos? O que é que aparentemente na tua vida não vai mais acontecer? Deus está enviando anjo ao teu favor. Deus está dando uma ordem, e o impossível vai se tornar provável. Aquilo que alguém não pode, o Senhor diz: eu estou trabalhando. Você não está percebendo, mas eu estou trabalhando. Entenda uma coisa, eu aprendi isso aqui no ciclo da oração. O silêncio de Deus é corretivo para a nossa vida. O silêncio de Deus trabalha no nosso ego. No silêncio de Deus, Ele diz: eu estou na tua frente. No silêncio de Deus, Ele brada ao nosso favor e diz: você não está percebendo, mas continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Aí foi exatamente nessa situação, foi exatamente nesse período, eita, aleluia, que o Salmo 46, ele foi composto, ele foi feito e ele foi dado para os filhos de Corá, para que eles pudessem cantar no templo, Sandra. E eles cantavam e diziam: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Oh, irmãos, o inimigo está tentando devorar a sua casa. Entenda uma coisa: ele é o nosso refúgio. O inimigo está tentando devorar os seus sonhos, apagar com aquilo que Deus já entregou na tua vida. Deus, ele é o nosso refúgio. Deus, ele é o nosso refúgio. Deus, ele é o nosso refúgio. É o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não podemos temer. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele é o nosso general de guerra. Aí Ele diz: se vista com as minhas armaduras. Se vista com as armaduras de Deus. Tome na sua vida o capacete, a espada, o escudo, a couraça da justiça. Se calce na preparação do evangelho da paz. Para onde você for, para onde eu for, nós temos que convidar, sabe quem? O Espírito Santo. Oh, aleluia.
Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo. E diga como Moisés: se tu não fores comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça sair do lugar. Porque com ele nós vamos saltar muralhas e sem ele nós não somos nada. Se a presença do Senhor não for conosco, o que será de nós? Perca cargo, perca posição, só não perca a presença de Deus. Perca dinheiro, mas não perca a presença de Deus. Sabe por quê? Porque com a presença de Deus, por onde você passar, alguém vai olhar para você e vai lhe identificar como um servo fiel. Aí através da fidelidade de Deus com você e de você com Deus, sabe o que acontece? As portas vão se abrir. Porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa segurança, porque Ele é o tudo quanto nós precisamos. E Ele diz: eu estou com você todos os dias da sua vida. Aí a palavra do Senhor nos diz claramente no Salmo 46: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Você não foi feito para correr. Quem tem a presença de Deus, irmão, nós sentimos. Se eu chegar aqui para você e disser que eu não sinto nada, eu estou mentindo, irmãos. E altar não é lugar de mentira. Altar é lugar de presença de Deus. Altar é lugar de comunhão com Deus. Altar é lugar de sentirmos e vivermos em comunhão com Deus. Nós sentimos, porém, sabe o que acontece com a gente? A gente se reveste. Mesmo que o coração, às vezes, muitas das vezes, acelera. Mas a nossa confiança está voltada no Senhor. A nossa confiança está voltada no Senhor. E nós podemos falar como Jó: mesmo que ele me mate, eu vou esperar nele. Está se acabando tudo ao meu redor, mas eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. A minha confiança tem que estar voltada para o Senhor. Por que correr atrás de tantas coisas? Se tudo é passageiro, se tudo vai ficar. Tudo vai ficar, irmãos. Oh, Espírito Santo, mais um céu está nos aguardando. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu estou com tanta vontade de gritar, mas não posso. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. E a presença de Deus alegra. A presença do Senhor nos faz descansar. A presença do Senhor nos faz permanecer firme. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Sempre vai existir uma noite no meio. Sempre vai existir uma noite no meio. Aquela noite que você chora. Aquela noite que você geme. Aquela noite que você diz: até quando, Senhor? Me fortaleça, Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz clara: Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas sabe o que é que Ele faz? Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, irmãos, Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem efetuado sobre a terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E Ele ministra para a nossa vida nessa tarde: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.
Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Por que tanta inquietação? Por que tanta guerra? Por que tantos pensamentos tumultuados? Aleluia. Ainda ontem à noite eu estava conversando com a minha mãe. Eu disse assim: mãe, eu não tenho pressa de nada. Tudo quanto Deus nos fez promessa, Ele é fiel para cumprir. E tudo quanto Ele tem determinado sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos, vai acontecer independente de qualquer situação que quiser intervir na nossa vida e na nossa história. Tudo quanto Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda essa semana, eu pensei que tinha sido, eu lembrei de duas, mas agora lembrei da terceira. Eu nem sabia que algo existia, meu esposo também não. Mas de repente alguém viu alguma coisa no sistema e disse: existe, Vanderlei, está no seu nome, no meu. Eu nunca coloquei nada lá. No meu, pode ir lá que está lá. Eu estava contando isso para a mamãe ontem à noite. Eu disse: mãe, eu não tenho pressa por nada, porque tudo quanto Deus tem preparado vai chegar aqui. Eu só preciso é permanecer fiel. Eu só preciso é permanecer firme. Eu só preciso é depender de Deus, é estar na vontade de Deus, é fazer o que Deus tem mando, é tratar com justiça, é viver debaixo da justiça de Deus e entender que Ele tem tudo quanto eu preciso. O Vanderlei foi lá, chegou lá e disse: procura aí, toma meu CPF, procura aí isso aí. Eu estava de cama em casa. Eu disse: vá lá. Eu nunca vi, nunca botei nada lá, vá lá. Se preocupa não, Deus está lutando por você. Oh, ele disse: você não vai não? Eu disse: vou nada, eu estou com febre, vá. Eu disse: quando você chegar lá, você não diga nada. Dê o seu CPF e manda eles procurar. O que é seu está lá. E ele foi. Sentou, chamou o gerente, olhou. O gerente disse: você tem quanto aqui? Ele disse: olha aí para mim, por favor. Ele disse: está com mais de 15 anos que você tem essa conta aqui. Ele disse: é mesmo? Muito bem. Está mesmo? E é. Mas o senhor sabe quanto é que o senhor tem aqui? Ele disse. Ele olhou e disse: não, quero que o senhor olhe e me diga. Eita, Jesus, se preocupe não. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando da sua vida. Você só precisa ser fiel ao Senhor. E ele disse: o senhor tem X. Ele disse: tire tudinho e bota aqui na minha mão. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Mas o senhor não vai deixar nada. Ele disse: eu vou deixar só um pouquinho. Para não fechar. Esse já, eu digo, tire tudo. Ele disse: mas vou deixar só esse pouquinho. Eu disse: deixa só um pouquinho para não fechar. Para o gerente não ficar decepcionado. Deus, Ele coloca aquilo que você precisa na sua mão. Deus, Ele coloca aquilo que você precisa na sua mão. Descanse o seu coração. Descanse a sua alma. Porque Deus ainda usa. Deus descobre até aquilo que você nem sabia. Por amor à sua alma, por amor à sua vida, Deus concede o desejo do seu coração. Ele chegou em casa assustado. Não se assuste não, meu filho, isso é coisa de Deus. Um dia eu disse a Deus: eu vou depender de ti, Senhor. Não importa o que o homem me oferecer, Senhor, eu vou depender de ti. Não importa, Senhor, o que alguém vier me oferecer, eu vou depender de ti, Senhor. Mas tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que cuida de mim.
O que está impossível para você? Fica de pé, igreja, no nome de Jesus. Nós vamos orar. E nós vamos orar crendo que Deus está fazendo o impossível na sua vida. E na sua história. E na sua história. Ah, irmã Jane, mas isso é coisa grande. Aí eu digo para você, Deus faz coisa grande, faz coisa pequena, faz coisa média, faz de acordo com a sua necessidade. Eu achei muito interessante. Está com 20 dias que eu entrei 2 vezes em uma loja aqui de Rio Largo. Eu olhei algo e disse, eu queria isso aqui. Mas eu disse só para mim. E fui embora. E a dona da loja é minha amiga. Você quer alguma coisa? Não quero nada. E eu fui embora e ficou aquilo na minha mente. Eu disse, mas eu não posso fazer dívida nenhuma agora. Fui embora. Fui embora. Passei lá de novo para entregar um convite. Estava lá no mesmo canto. Eu digo, eu não vou olhar, senão ela vai achar que eu estou mostrando o que eu quero, né? Olhei e fui-me embora. Não vou perguntar, nem procurar saber nem quanto é. Eu vou-me embora. Aí quando foi exatamente quarta-feira, terça-feira, aí ligou. Vocês sabem que eu não sou de contar isso, mas hoje eu estou contando. Sabe por quê? Porque tem milagre acontecendo na sua vida. Aí a dona da loja ligou para mim, Jane, você precisa vir aqui agora. Eu disse, vou não. Venha, não vou não. Mas você precisa vir hoje. Eu disse, hoje, o dia da ceia. Eu vou. E eu estava pedindo outro negócio, Senhor. Ela disse, olha, Senhor, pode escolher aí. Eu disse, eu não sei escolher presente para mim, eu só sei ganhar. Escolher, eu não escolho nada. Tá, e a Marinalva, que anda muito comigo, que sabe que eu não peço nada a ninguém, para mim não. E eu olhei e disse, eu quero esse, que eu estou precisando desse aqui. Eu disse, não, mas tem que ser um combinando com a bolsa. Saiu sem querer. E aquilo que eu disse, é? Então é aquela ali, ó. Aí alguém disse, mas essa é mais cara. Eu digo, não, eu não vim entrar de mais cara, eu vim porque Deus cuida de mim. Eu desejei aquela. Entenda uma coisa, que Deus coloca na sua vida, na sua mão, de acordo com a sua necessidade. Ele vai além, ele diz, eu dou e cumpro o desejo do seu coração. E eu quero orar por você nesta tarde. Eu não sei qual é a sua necessidade. Se é de saúde, se é de uma porta aberta. Eu só sei de uma coisa que Deus faz. E Ele está fazendo milagre nessa tarde. E esse testemunho que eu estou contando, tem testemunho aqui nessa tarde. E eu não vou dizer quem é, mas tem. Mas descanse seu coração, porque Deus te surpreende. Deus te surpreende. Sai do teu lugar e vem para cá, você que necessita de um milagre. Eu não estou perguntando se você precisa de alimento, não, eu estou precisando, estou lhe convidando, você que precisa de um milagre. De um milagre da parte do Senhor. Bênção que você chegou nessa tarde necessitando, o Senhor diz, eu tenho. Glória a Deus. Aquilo que você não pode, Jesus pode. Quero convidar a irmã Cedilma. Vem cá, Cedilma, vem até aqui.